Dionísio, que vai expor o tema dessa noite. E agora, José? Dionísio, seja bem-vindo. Sim? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus faça presente em nossos corações. E agora, José, muita gente assustou com o título da palestra, né? Mas era essa a intenção mesmo, chamar a atenção. Eu gosto de sair da casinha. Eu já sou fora da casinha, mas sempre digo que eu não sou normal. Mas é natural de mim mesmo. Agora, José, é o tema que logo à frente nós vamos descobrir o porquê desse título da palestra. Na verdade, nós vamos trabalhar o capítulo 9, Bem-aventurado os brandos e pacíficos. E isso está lá descrito em Mateus 5,5, dizendo assim: Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. E lá em Mateus 5,9 diz assim: Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui falou de ser pacífico, né, de ser brando, porque teremos a terra. Serão chamados filhos de Deus aqueles que for pacífico. Então Deus, Ele faz da brandura, da mansuetude, da moderação, da afabilidade, uma lei, inclusive a paciência, né? Mas eu acredito que todos nós temos muita paciência com todos, né? Inclusive com os nossos inimigos. Então é uma lei terrena. Você atravessou o farol vermelho. Quando você atravessa o farol vermelho, chega uma multa na sua casa, né? Atravessou de carro. Aí você pode justificar, pode contratar advogado, colocar motivos N, inclusive se livrar desta multa. Mas quando se trata de lei divina, não temos jeitinho. Não temos jeitinho a lei divina. Então, quando a espiritualidade fala que Jesus faz da brandura, de ser brando nas palavras, da moderação ao agir, da mansuetude ao tratar o outro, a afabilidade e da paciência, uma lei. Então é uma lei, e toda lei eu tenho que cumprir, né? Minha esposa disse que ela veio acompanhar para me ver, depois falou: você vai falar, então vou cobrar de você depois, né? Ela está ali, estou até com medo dela estar gravando. Então, a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, ela é condenável porque ela é contra, né? A violência, ela é contra as leis divinas. A cólera e toda expressão descortês. Então, antigamente se falava raca, quando eu não gostava de alguém, eu falava raca e cuspia do lado esquerdo. E a palavra raca quer dizer louco, né? Então é condenável. Então toda palavra ofensiva exprime um sentimento ao contrário do amor de Deus, ao contrário da caridade, né? Que estabelece essa relação entre nós humanos, porque todos nós estamos na mesma escola chamada Terra.
Não tem ninguém melhor do que eu. Todos nós estamos aprendendo. Tem um de maior grau, menor grau, né? É como numa escola. Tem a quinta série, a sexta série, a oitava série, né? Eu ainda sou desse tempo de quinta, sexta, sétima, oitava. Então, tem os graus. Eu não posso me comparar a Chico, mas ele também vivia na Terra. Então, Chico tinha algo a aprender, sim. E todos nós temos a aprender. Mas nós também temos muitas coisas a ensinar. Então, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo, ela é primeira de todo cristão. Caridade. Amar aquela pessoa que faz um bolo, leva na nossa casa, faz um pão, aí quando a gente também faz alguma coisa, é muito fácil. O nosso grande desafio como cristão, como espírita, Divaldo fala que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é amar a quem não nos ama. Esse é o desafio. Aquele que nos enfrenta, aquele companheiro de trabalho, aquele vizinho que ergue aquele som alto, aquelas músicas que nos importuna, é aquele lá que nós temos que amar. Veja bem, amar não é ser conivente com o erro. Eu posso e devo amar a meu filho, mas se ele fizer algo, eu não posso ser conivente com o erro dele. Eu amo ele, ele é meu filho, mas eu não posso ser conivente com o erro dele. Eu amo meu esposo ou minha esposa, mas eu não posso ser conivente com isso. Então, o amar também é corrigir. Quando nós temos a oportunidade, eu não posso chegar para o meu vizinho e falar: você está errado nisso, porque eu também estou errado em algo. Quando alguém nos pede algo, eu preciso conversar com você, vamos conversar. Preciso de um conselho seu, se eu puder estar à altura, né? Em alguns casos eu falo assim: ó, vamos conversar, vamos à casa espírita, ou toda quinta-feira, das 14 às 15 horas, você pode ir lá, assistir o Evangelho, depois se precisar, você toma um passe, você tem sempre alguém para você conversar, né? Então, e Jesus aqui continua, promete que justiça será feita assim na terra como no céu. Nós temos muita justiça na terra? Infelizmente, não. Principalmente no meio político, né? A gente vê tanta coisa, tanta manipulação, tanta barbárie, que nos resta somente orar. E claro, lutar também, como um bom patriota. Então, não tem algo, porque acabei de falar, se eu infringir uma lei, eu posso contratar um advogado e acabou. Vou lá, pago em cesta básica, ok. Só que isso não acontece com a lei divina. Isso não acontece com a lei divina. Quando nós fazemos algo, nós temos que aparar as arestas. Eu estava lendo sobre Judas Iscariote. Judas Iscariote é aquele que as pessoas falam que traiu Jesus, né? Na verdade, ele não traiu Jesus. Ele fez algo para Jesus despertar. E lá na frente, Judas Iscariote, como ele foi lá e ele ceifou a própria vida, depois que ele viu o que ele tinha feito, ele reencarnou como Joana d'Arc. E Joana d'Arc, ela lutou para liberar um país. Quando aquele país ganhou aquela, digamos assim, aquela batalha, enquanto o rei comemorava em seu palácio, tomando vinho e comendo carnes e frutas, Joana d'Arc era queimada em praça pública. Ela também foi traída. Então existe uma lei, para toda ação existe uma reação. Isso tudo nos ensina, e a doutrina espírita nos fala tanto
sobre essa lei de ação e reação. Antes de fazer qualquer coisa, eu pergunto a mim: Jesus faria o mesmo? A terra será melhor o dia que os poderosos deixar de manipular os menos favorecidos, oferecendo apenas um alimento e não o trabalho. Aí vem a pergunta: pacificadores, quantos somos? E quanto somos? Existiu só Jesus? Quem? Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Gandhi, ele promoveu uma ação da não violência, a qual conseguiu liberar o seu país do jugo estrangeiro. Eu poderia contar a história dele, mas tomaria-se muito tempo. Tem Martin Luther King Jr., né? Pela não violência, ele veio e pregou a segregação racial dos Estados Unidos. Acabou a segregação racial, né? E durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto Hitler, né, a história de Hitler, todo mundo sabe, né? Enquanto ele matava milhões de judeus, tinha uma mulher chamada Irena Sendler. Ela era uma assistente social polonesa. Ela salvou 2.500 crianças judias naquela época. Tinha outro diplomático chamado Ângelo Roncalli. Como ele era diplomático, ele podia entrar e sair sem permissão do trânsito, né? Ele tinha a carta branca da Igreja Católica para isso. Ele também salvou muitos judeus naquela época. Inclusive tem uma paranaense com o nome de Araci Guimarães Rosa. Ela pegava, como ela tinha passaporte judeu, ela pegava pessoas, levava até no navio, inclusive ela retinha os bens daquelas pessoas e atravessava. Quando chegava no navio, ela devolvia os bens para cada um daquelas pessoas, porque senão eles tomavam, né? Ela trabalhava, essa paranaense, ela trabalhava no Ministério das Relações Exteriores, lá em Hamburgo. Vamos lembrar também da baiana, né, uma brasileira, Ana Nery. Ela era enfermeira voluntária, e ela tinha 3 filhos, e os 3 filhos foram para a guerra, e um deles morreu. Ao invés dela chorar, se lamentar, brigar com Deus, não, ela trouxe mais 3 órfãos da guerra para ela cuidar. Então aqui nós estamos vendo exemplos de pessoas com mansuetude, com brandura, com paciência, com resignação, com coragem, com fé, nos provando que é possível chegar a este ponto. Aí vem a pergunta para nós: quando iremos amadurecer espiritualmente? Quando chegaremos a esse nível? Porque hoje, se nós ainda não temos tudo isso que Jesus nos coloca, né, que é a brandura e sermos pacíficos, a paciência, é porque ainda precisamos ouvir. Mas por que somos assim? Por que estamos assim? Por que nós temos isso em nós? Tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos 115, que diz assim: dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Kardec perguntou com a espiritualidade: Deus criou os espíritos bons e outros maus?
Porque existe uma pessoa boa, tá? Por quê? A resposta da espiritualidade foi assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A palavra simples, simplicidade, sem orgulho, sem vaidade, sem soberba, sem prepotência, sem essa altivez. E também criou ignorante. A palavra ignorante não é um palavrão. Ignorante quer dizer que eu não sei algo sobre aquilo. Por exemplo, eu trabalho no escritório de contabilidade. Se colocar eu para fazer uma cirurgia, eu não sei. Eu sou ignorante como que faz uma cirurgia. Mas se eu pegar um médico especialista em algo e eu colocar ele para fazer a contabilidade, pode ser que ele não saiba. Ele é um ignorante da contabilidade, assim como eu sou ignorante de uma medicina. Isso é na pergunta 115. Aí eu vou lá na pergunta 621 e diz assim: onde está escrita a lei de Deus? Veja bem, a 115 perguntou por que os espíritos são bons e outros são maus, se Deus fez eles assim. E a espiritualidade respondeu assim: foi feito simples e ignorante, ou seja, sem saber. A 621 já pergunta: onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Opa! Agora vem o tema da nossa palestra. E agora, José? Você acabou de falar lá em cima na pergunta 115 que Deus fez os espíritos simples e ignorantes. Agora você já falou que na 621 aqui que a lei divina está na consciência. E agora, José? E nós vamos explicar. Será que eu nasci com essa consciência? Não, eu não nasci com essa consciência. Deus, Ele nos deu a oportunidade de evolução. Se eu sou assim hoje, sem paciência, se eu não sou benevolente, se eu ainda não tenho todas essas virtudes, porque eu fiz assim, eu me fiz assim. Através das minhas existências, das reencarnações, eu me tornei assim. Eu posso mudar? Devo? Qual é aquela grande frase de Chico Xavier? Eu não posso voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Depende de mim. A doutrina espírita, ela é diferente de outras religiões que falam assim: Jesus veio e lavou todos os meus pecados. Eu fico falando, quando eu ouço isso, eu falo judiação de Jesus, né? Estava lá na glória, quietinho. Deus falou assim para ele: desce lá, ó. O Leonísio matou, roubou, prostituiu, lesionou, fez isso e aquilo. Aí Jesus vem e tira tudo de mim. Não, Jesus não veio tirar nossos pecados. Nós somos responsáveis por tudo que nós fizemos, seja ela boa ou não. Se hoje eu tenho um vício do tabaco ou da bebida ou algo nesse sentido, eu não consigo me libertar, porque eu vim implantando isso há muito tempo, através das minhas existências ou até mesmo nesta existência. Agora eu tenho que me disciplinar para me livrar desse vício, seja ele qual for. Então, se hoje eu não sei ser brando, não sei ser pacífico, entra a doutrina espírita para nos libertar, não com imposição, porque outras religiões também falam: olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno num fogo 7 vezes mais quente. Eu cresci ouvindo isso, e está lá, realmente está na Bíblia. Aí eu fico imaginando, eu acho que aqui tem muitos pais e mães, certo? Se o teu filho fazer a pior arte que existe dentro da sua casa, você tem coragem de tacar fogo nele? Por que Deus tacaria?
Não tem lógica. Se Deus é amor, a pura essência do amor, se Ele nos deu Jesus como exemplo, como que Deus vai tacar fogo porque eu errei, porque eu pequei? Aí entram as reencarnações, aí entram as minhas existências, buscando a cada um a nossa perfeição moral e espiritual, para nos aperfeiçoar a cada dia mais. Mas e se eu falhar nessa existência, como eu faço? Eu vou ter outra? Vai ter outra. De que maneira? Lembro de uma história de uma mulher que chegou com um filho no colo, a idade de 10 anos aproximadamente, já uma criança grande, chegou para Chico e disse assim: Chico, acabei de chegar do médico. Os médicos condenaram meu filho, ele vai ter que cortar as 2 pernas dele. E Emmanuel, como sempre, do lado de Chico, porque Chico nunca falava nada por ele. Ele era apenas instrumento da espiritualidade. Emmanuel, do lado dele, disse assim: fala para ela agradecer a Deus. Mas Emmanuel, como eu vou falar isso para uma mãe? Fala para ela. Mas Emmanuel, fala. Virou para a mulher e disse assim: Emmanuel está aqui do meu lado e diz para você agradecer a Deus pelo teu filho estar perdendo as 2 pernas. Mas como? Meu filho vai ficar sem as 2 pernas, você quer que eu agradeça a Deus? Sim, porque nas 2 últimas existências dele, ele fez uso das pernas para se matar, para tirar a própria vida. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos passando é bênção divina. E nós vemos isso como se fosse algo terrível. Muitas vezes, aquele marido complicado, aquela esposa complicada, aquele filho que só dá trabalho, nada mais é do que um resgate. Lembramos das palavras de Paulo, está lá na Bíblia: não saireis da terra enquanto não pagar o último ceitil. Toda ação existe uma reação. Aquele irmão que muitas vezes eu não combino com ele, quero mais que ele se dane. Na outra reencarnação eu venho com ele como irmãos siameses, grudadinhos. Lei divina. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso fantástico. Ah, mas difícil, né? Depende. Antes um esforço agora do que um sacrifício na próxima existência. Muitas vezes eu posso não vencer hoje. Puxa, eu errei hoje, não deveria ter feito isso, mas eu fiz. Mas amanhã vai ser diferente. E amanhã eu luto para ser diferente. Por isso que Jesus falou para amarmos o inimigo. Bateu de um lado, ofereça outra. Está lá no Evangelho, não foi eu que estou falando. Pediu a capa, dê também a túnica. Pediu para dar 1000 léguas, anda 2000. Amar quem te ama é fácil. Que mérito tereis? Está lá na Bíblia também, está lá no Evangelho. Amar quem nos ama é fácil. Por isso que ele fala da consciência, porque hoje nós temos a consciência. E isto é implantado em nós. O que eu estou implantando? Será que eu chego em casa, estou investindo num livro, numa boa leitura? Ou eu pego todos os neurônios e fico lá assistindo BBB, A Fazenda, Jornal Nacional, tantas outras coisas? Na onde eu estou investindo meu tempo? É na consciência. Divaldo, uma vez, ele tinha 17 anos, ele foi convidado para fazer uma palestra. Ele foi, se preparou, colocou, deu a palestra. Ótimo, espiritualidade ajudou ele. Chamaram ele para dar outra palestra, ele foi, a espiritualidade vai me ajudar mesmo. Não saiu nada. Não saiu nada. O Espírito chegou para ele e falou assim: eu vou te ajudar, não por você,
Não por você, mas pelas pessoas presentes. Estude. Divaldo. Divaldo, ele nos fala que ao menos 40 minutos, toda noite, ele lê um trechinho do Evangelho. E ele se dedica. E a gente fala assim, não lê, me dá um sono. Lê em pé. Porque em pé você não dorme. Joana de Ângelo uma vez falou assim para Divaldo, Divaldo, vai naquele recanto visitar os rancenianos, em outras palavras, visitar os leprosos. Aí ele falou assim, mas minha irmã, lá, eu ir lá? Ela olhou para ele e falou assim, você quer ir lá ou você quer ir para lá? Adivinha o que ele escolheu? Então, é hoje, o agir é hoje. Nós temos uma doutrina espírita nas nossas mãos, é um capital, e aqui a gente não se fala em inferno, de um fogo 7 vezes mais quente, né? Porque eu trabalho no meio de evangélicos, que eles falam mais em fogo do inferno e diabo do que em Deus, porque eles estão lá pelo medo e não por amor. Nós estamos aqui porque nós amamos Deus, temos Jesus como mestre e guia, não porque temos medo do fogo do inferno nem do diabo. Estamos aqui por amor, né? Tem os evangélicos que é diferente, né? Minha esposa, por exemplo, é evangélica, né? Nós nos combinamos, as pessoas falam, nossa, não é espírita, casar com um evangélico, vocês brigam? Nunca. Em janeiro vai fazer 5 anos que ela me atura. Nunca, pelo contrário. Chega dia de sábado, chega dia de domingo, que meio de semana não dá, nós compramos um café da manhã gostoso, sentamos, passamos um tempão conversando, ela coloca os hinos dela, comprei uma Alexa para ela, pede para a Alexa tocar os hinos, nós tomamos café, conversamos e nos damos muito bem, não tem discussão, não é time de futebol, torce para o time A, B, C, então. E eu já contei aqui, eu não escondo, todo domingo eu vou na igreja com ela. Se de uma pessoa falou assim, nossa, mas que espírita você é? Você vai na igreja católica? Você vai na igreja evangélica? Fiquei assim, mas que mal que tem? Eu vou lá, retenho o que é bom. Acabou. Eu não me tornei um evangélico, eu nasci evangélico, mas hoje estou um espírita. E ela vem aqui comigo, acompanhando o esposo, e não se tornou um espírita. Nós temos que parar com isso, né? Que a igreja A, B, C ou D, eu tenho a minha realidade, ela tem a dela, e daí? O mesmo Deus, o mesmo Jesus, né? Nós aprendemos a ter paciência de formas diferentes, né? Aí voltando lá, antes da pergunta 115, tem a 114, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram? Kardec perguntou a espiritualidade perguntou, são os mesmos espíritos que se melhoram e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Eu vi uma reportagem de Chopin, e ele reencarnou, só que ele reencarnou num mundo muito diferente deles, num mundo superior. E fizeram uma entrevista com ele. E perguntou como que é lá. Ele falou, eu não tenho como descrever como é lá, porque aqui não tem o mesmo que tem lá. Então é assim, o que nos espera é grandioso, é magnífico, mas depende do nosso agir. Depende das nossas escolhas. Lá, depois da 621, tem a 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que lhe revele? Se eu tenho na consciência, o que eu estou fazendo no centro espírita? Olha a resposta da espiritualidade. Ele a havia esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Estamos aqui justamente lembrando das leis divinas. Sabe por que sofremos?
Nós sofremos bastante, já passamos por muitos terrenos, por uma simples questão, porque nós nos desviamos das leis divinas. O dia que nós aprendermos a andar dentro das virtudes que Deus nos ensinou, não mais sofremos. Então, estamos aqui no Centro Espírita, ouvindo falar de Kardec e do que ele nos trouxe. Porque Allan Kardec, ele veio nos esclarecer tudo o que Jesus já havia falado há 2000 anos atrás. Nós estamos aqui apenas relembrando. Por isso que nós ainda precisamos, né? Toda segunda-feira estamos aqui no grupo de estudos, aprendendo um pouquinho mais. Eu já estudei 2 vezes o Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu já li o Livro dos Espíritos 2 vezes. Li não, estudei. E estamos aqui de novo. Todo dia lendo para a gente não esquecer. Para nós nos tornarmos pessoas melhores. Então, a espiritualidade veio nos falar que nós temos o germe de Deus. Eu fiz essa palestra aqui em Jacarezinho, segunda-feira passada. Quando eu acabei a palestra, um rapaz me chamou do lado e disse assim: você disse que nós nascemos simples e ignorantes. Eu falei: não foi eu que disse, foi os Espíritos. Eu sou um ignorante que também estou aprendendo. Mas você disse também que a lei de Deus é a consciência. Eu falei: não foi eu que disse, foi a espiritualidade que disse. Mas você disse que nós temos o germe de Deus. Temos. Mas como? Todos nós temos o germe de Deus dentro de nós. E eu vou explicar para vocês igual eu expliquei para ele. Você pega a semente de uma soja e coloca na terra. Se eu não aguar, ela vai atrofiar, ela vai morrer. Mas se eu deixar ali e começar a aguar na medida certa, dentro dela vai eclodir, vai romper aquela casca, vai sair um cabinho para fora, sai uma folha, sai 2, sai 3, sai 4, vai crescendo, sai uma flor e vem o fruto. Este germe, essa sementinha, Deus colocou dentro de cada um de nós. Mas por que nós, já que tem isso, por que nós vemos tantas atrocidades no mundo? São as escolhas. São as escolhas. Quando nós lermos a sequência, porque tem o livro Nosso Lar, depois tem uma sequência, são 12 livros de André Luiz. Lá narra espíritos com uma aparência animalesca se tornaram assim. E para concluir, tem a dona Neuza, ela é do Centro Espírita de Papanduva. Eu tive o privilégio de conhecê-la, jantei na casa dela, fui no Centro Espírita, lá de Papanduva, Santa Catarina, e ela nos narrou o fato, que ela estava lá, na mesa, veio um espírito comunicante, e ela disse assim: bem-vindo, meu irmão. E ele disse assim, ele gargalhou e disse assim: pode parar, pode parar. Eu já sei de tudo. Eu nasci e me cresci dentro de um centro espírita. Qualquer coisa que você for falar para mim, eu já sei. Aí eu falei assim: mas por que você está aqui então, já que você conhece tudo? Ele falou assim: porque eu errei, e errei muito. E eu sei que na Terra não vou mais reencarnar. Porque nós estamos passando por um momento de transição. Lá no Evangelho, na Bíblia, fala do joio e do trigo. Nós estamos nessa divisão do joio e do trigo. Por isso que nós estamos passando por esse momento, inclusive político, pelo nosso Brasil. Brasil, coração do mundo. Nós somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós estamos lutando para não perder nossos costumes, nossos valores. Lutando a cada dia para não ser corrompidos. E ele disse assim: eu estou aqui,
Porque aqueles que eu puder levar comigo na onde eu vou me reencarnar, eu vou levar comigo. Porque lá eu serei o chefe deles. Então são pessoas com conhecimento. Pessoas que têm conhecimento. Então não é só conhecer os caracteres. Eu tenho também que usufruir, porque senão vira só caractere, vira só letra. A mesma coisa de eu chegar aqui e falar assim, eu quero ir numa mesa mediúnica porque eu já li todos o Pentateuco Espírita. Mas e a minha prática? Joana de Ângeles fala assim, lê muito, lê bastante. Aí você pega um barco, rema até no meio do oceano, joga todos os seus livros lá e volta remando. O que sobrou em você é o que você vai levar. Então nós estamos aqui justamente para aprender, para evoluir, para crescer, para termos consciência, discernimento. Nós estamos aqui justamente para ser lembrados, através do amor, não por imposição e não por medo. Não por imposição e não por medo. Porque nós acreditamos num Deus justo e bom, mas não um Deus medroso que nos dá o medo. Nós vamos servir por medo, mas sim estamos aqui para servir por amor. Então trouxe esse esclarecimento, né, para nós amadurecermos moralmente e espiritualmente, em nome de Deus, em nome de Jesus. E é em nome de Deus e de Jesus que nós vamos orar. Pai nosso dos céus, em teu nome nos colocamos à vossa presença, na presença de Jesus Cristo, nosso guia e mestre divino. Agradecendo pela oportunidade de mais uma noite, pela oportunidade desta união em família espiritual. Agradecer nossa vida até o presente momento, porque temos uma casa, um lar, uma família, temos um trabalho, temos saúde e estamos no corpo. Agradecemos por estar no corpo, porque muitos despertaram fora dele. Enquanto estivermos nesse corpo, estamos tendo a oportunidade de trabalho. Mas também rogamos a Ti, Jesus, rogamos a Ti, ó Deus, que nos abençoe nosso fim de semana. Muitos terão um fim de semana prolongado. Abençoe nossos lares, nossas famílias, que nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Abençoe Jesus, abençoe o Deus e a espiritualidade, a sala do passe, que já está preparada para nos receber, e que nós possamos também estar preparados para receber a energia que nos foi reservada. Sei conosco, Deus, nos abençoe, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja.